Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos trazer um assunto, avós e netos na visão espírita. Por que esse tema? Dia 26 agora é o dia dos avós, é numa concepção, né, da Igreja Católica, né, onde se fala dos avós de Jesus, né, São Joaquim e Santa Ana. Mas aí a gente falou, vamos ver como que é essa questão do avô dentro, né, aqui da nossa doutrina. Mas antes nós vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai, primeiramente para agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelos nossos familiares, amigos e pelos desafios que conseguimos mais uma vez superar. E unidos nessa fé, com amor no coração, serenidade, equilíbrio, fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E além de mim, a Ivone, quem mais é avó aqui? Pode ir aqui a mão? Eu. E quem aqui são os netos que conviveram muito tempo com os avós? Então, é um tema assim que a gente coloca, que às vezes as pessoas têm alguns termos, né, alguns jargões, né? Os avós, segundo os pais, os avós estragam os netos, mas aí nós vamos ver dentro da concepção espírita como que é trazido isso. Até eu vou começar de uma maneira que vai parecer que é um pouco porque a primeira pessoa que fala é para a gente mesmo. Inclusive nós vamos citar aqui uma psicografia até de um autor, um palestrante que o Buda gosta muito de citar nas palestras de segundas-feiras, Raul Teixeira. Aí através da Teresa Brito ele fala assim: aprenda no exercício do respeito a seus filhos a não conduzir seus netos pela roda das suas concepções, sem que os pais concordem com elas. Por mais que admita que a sua posição é correta, a sua vez de ser pai ou mãe e de imprimir a sua orientação já passou. Teresa, era um livro lá de Vereda Família, uma psicografia do Raul Teixeira. E aí vem a explicação, né? Que não é para que a gente se milindre, né? Porque realmente a gente analisa assim, às vezes nós teorizamos, mas a gente sabe que na medida do possível nós temos que realmente saber separar isso. E aí vem a explicação. Prezados avós e avós, não nos melindremos com a afirmação acima. Nosso orgulho e vaidade precisam ser combatidos e a humildade, virtude com o avançar de nossa idade terrena e espiritual, já deveria ter sido conquistada por nós. Deve nos conduzir neste atual momento de nossas existências. Aí lá no livro dos Espíritos, né, na questão 208, ele nos fala o seguinte, dentro desse tema. Todo pai e toda mãe tem por missão a tarefa de criar e educar seus filhos, salvo em situações de quebra de estrutura familiar, por ausência dos genitores, em decorrência de morte, encarceramento, abandono, penúria, doenças incapacitantes e outras questões similares. É que avós, tios e demais familiares, ou ainda o Estado, por intermédio dos tutores que designar, devem assumir a educação da criança que aporta na família e na sociedade. Ou seja, avó é avó, né? A gente, os pais, respeitar essa questão dos pais, porque a gente sabe que tem, né, às vezes, não faz assim, então a gente está respeitando enquanto avós,
é o que os nossos filhos, né, ou as nossas filhas colocam na educação. E lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no capítulo 14, ele nos traz: segundo a lei divina, o pai ou a mãe que delega a terceiros a responsabilidade pelos cuidados permanentes devido a um filho é considerado desertor de sua tarefa, ou seja, quando ele tem condições de cuidar e deixa tudo para os avós, né? Sofrerá as consequências espirituais. Santo Agostinho, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no capítulo 14, ressalta que Deus perguntará a cada um: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Que os pais têm, né, essa missão. Tanto é que cada filho, nós costumamos sempre dizer que quando você tem 4, 5 filhos, é como os dedos das mãos, não são todos iguais, né, irmão? Então, essa função a gente tem e muitas vezes nós delegamos realmente aos avós. Não podemos ser pais e avós alienados ou acomodados. Caso convivamos com situação semelhante em nosso contexto familiar, cumpramos nosso dever, chamemos efetivamente a responsabilidade o nosso ente amado, quantas vezes forem necessárias. Falemos incansavelmente sobre a importância da evangelização na vida de todo espírito, seja na idade que for, e sobre a necessidade da presença de Jesus no lar. Inclusive, na obra lá, Constelação Familiar, do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles também trouxe. Eu estou trazendo assim várias coisas assim, irmãos, porque sem justificar, mas essa palestra a gente começou ela nessa semana, né, irmã? Estava até enquadrado para outro irmão, mas ele precisou ir em viagem, então a gente está trazendo aqui com muito carinho, enquanto avó, enquanto mãe, né, enquanto mulher aí na vida. Joana de Ângeles ressalta que a contribuição dos avós não deve ir além da condição de cooperadores quando solicitados de apoio e de carinho, eximindo-se a grave postura de acobertar erros dos netos, de agir equivocadamente em relação a eles, acreditando que a orientação dos genitores está incorreta. Não abafemos psicologicamente nossos filhos, noras ou genros, criando-lhes obstáculos ao exercício parental que lhes cabe realizar. Eles também aprenderão a seu turno, errando e acertando, assim como aconteceu conosco. Mas aqui até ele fala também, isso não dá o direito, né, dos netos, dos filhos, zombarem às vezes das concepções dos avós. Alguns avós têm realmente a sua maneira de ser, só que o que não pode haver, principalmente nós aqui enquanto cristãos espíritas, tendo um pouco do conhecimento, né, da doutrina, ter esse combate, vamos dizer assim, em família, que às vezes ocorre. E a criança, às vezes ela tende para o lado que está mais fácil. Apesar que hoje se fala, né, que as avós deixam tudo, mas não é sempre assim, né, irmã? A gente também faz corrige, sabemos do papel de avó, né, não querendo assim ser o pai ou a mãe. Mas esse respeito ele é muito importante. Hoje até se fala, né, dos avós, dos idosos. Hoje os avós não são idosos, hoje a gente encontra avós com 35 anos, né? Então, as coisas elas estão bem diferentes do que era antigamente, né, o termo que se usa. Mas esse respeito ele é necessário, tanto dos avós para com os filhos, né, no caso, né, falando de neto, e vice-versa. Então, hoje a pergunta que vem aqui é essa: nós que ainda temos os nossos avós e nós que já não estamos com eles mais aqui encarnados. Então, aí vem esse dia 26, que é como nós falamos, né, é uma cultura que veio. Inclusive eu fui até pesquisar como é que apareceu essa data, porque a gente sempre só fala isso, né? 26, a Igreja Católica que fez, mas aí foi uma portuguesa, né? Ana Elisa, que ela queria realmente que isso fosse colocado, aí ela procurou, né? Foi na Câmara, tudo, e lutou para que isso, né, tivesse essa data especial, porque são pessoas realmente que faz parte, são pessoas que realmente a gente sabe que vai levar isso para a vida toda, só não podemos confundir isso. Pai é pai, avô é avô. E como fala às vezes, substitui quando? Quando não tem a presença do pai e da mãe. Mas quantos de vós aqui que já não têm os seus avós encarnados,
tem eles como, né, um anjo do outro lado, um protetor, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que deixar eles ter na caminhada. Então, hoje nós estamos aqui, dá para sentir a presença. Nós sabemos que os avós, eles estão sim, né, presentes, se preocupam, mas a gente nunca pode esquecer isso. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. E a gente gostaria muito que nós também tivéssemos uma outra preocupação. Quantos avós, às vezes, são colocados, né, em asilos, e aí uma vez por ano é visitado. A gente, quando faz essas visitas, né, irmã, a gente sabe quantos que às vezes teria uma alegria tão grande da presença de um neto, de uma neta. Então, nós que aqui estamos, se tivermos essa oportunidade de visitar, levar uma palavra amiga, porque ser espírita não é só nós estarmos aqui dentro da casa espírita, não. É principalmente as nossas atitudes lá fora, no dia a dia. É importante aqui sim, aqui dá um rumo, né? A gente tem as diretrizes. Mas o que é a prática? Nós temos aí, a gente que tem a Associação dos Aposentados, a gente vê, hoje é diferente, né? Os avós daquele tempo, que a gente tinha aquela ideia de que a avó vai ficar numa cadeira de balanço, pode ficar também. Mas hoje o avô está em associação, ele atua daqui, olha aqui, tem uma irmã, né? Vai na PAC, corre daqui, anda dali, sabe? Então hoje os avós já estão com uma outra visão. E isso é exemplo para os netos. Nós temos que ser exemplo para os nossos netos. E exemplo bom. A avó sente às vezes a coisa da solidão? Sente. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente cumpriu uma missão e agora estão prosseguindo. Então nós que estamos hoje aqui, se tiver essa oportunidade, o que eu vou fazer hoje? Faz uma visita numa casa, num asilo, num local que as pessoas, eles vão ficar muito felizes. Procura saber a associação, o que é que ela faz. Hoje nós temos aí a Associação dos Aposentados, ela leva em viagens, a gente vê a alegria dessas pessoas. E não é mais aqui, então, antes quando você vai consultar os livros, você vê a pessoa de 40, 50 anos, ela já estava, né? Hoje não, né? Tá as academias, tá os treinos, a visão é outra. Então, o importante é isso, irmãos, a gente não criar conflito de autoridade. É uma coisa que veio bem forte aqui, até eles negritaram. Embora seja hábito comum, é um grande erro que queremos educar nossos netos segundo os nossos moldes do tempo. É entender realmente que o tempo hoje ele está prosseguindo de uma outra forma. A gente percebe aqui que muitos aqui foram, não é moldados, mas tem atrás mesmo, né, essa coisa do avô e da avó. E netos também. Tenham esse carinho com seus avós. É muito importante, porque daqui a um tempo será cobrado todos nós, dos dois lados. De avô para neto e de neto para avó. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quem sente falta do avô e da avó, não precisa erguer a mão, pense. Faça uma oração. Porque às vezes a gente procura o avô e a avó para reclamar. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, sempre que eu estou com um problema eu peço pela minha avó, olha que coisa, poderia estar pedindo para, né, que ele esteja bem. Então, esses avós que estão hoje aqui, encarnados e desencarnados, posso entender que vieram com uma missão, sim. Todos nós temos uma missão. Por alguma razão temos, sim, que às vezes ser avós mais presente do que outros avós, e que nosso Pai, ele nos dê esse discernimento, de saber a hora que a gente tem que calar, mas também estar atuando na educação, sendo exemplo para eles. Hoje, em tempo de tecnologia, que as pessoas, né, os próprios avós até estão o tempo todo no celular, é contar uma história assim, reviver, é importante isso. Porque quando nós estamos fazendo isso, a gente está realmente praticando o quê? A própria caridade com o outro e conosco mesmo.
Porque muitas vezes nós temos uma preocupação muito grande só em agradar o outro para que a pessoa também não nos desagrade. Quando na realidade a melhor coisa que ainda existe é a gente ser autêntico. E ser autêntico não é ofender o outro. Às vezes até ficar em silêncio. Não esperar, não ter... Nós também geramos muitas expectativas, e eu falo isso por experiência própria, que depois vai passando o tempo, graças a Deus a idade nos dá isso, né, irmã? A gente vai algumas coisas, a gente vai aparando as arestas. Então muitas vezes nós esperamos do outro, mas é expectativa. Em momento algum o outro, neto, neta, filho, amigos, falaram que poderiam nos proporcionar aquilo. E a gente que já está aqui um tempo, já tem um pouquinho de conhecimento, todo dia nós estamos dando um passo, tem que começar a entender isso. Eu que gerei expectativa. E agradecer ao Pai. Aquela oração, né, de São Francisco, ela é uma coisa assim que se você pegar cada detalhe dela, fale isso com seus netos. Lá ela fala, né, dar mais do que receber, é assim que a gente recebe. Porque quando você doa, você automaticamente está recebendo. E hoje, apesar de ter aí, né, a lei do idoso, tem tanta coisa, infelizmente ainda não são tão respeitados. E como eu estou dizendo, não quer dizer que todos os avós têm que ser idosos. É uma jovem avó aqui. Mas tem aquele idoso que o neto, às vezes, não sabe, está lá no seu mundo. E aí nós podemos ser, todos nós aqui podemos ser, de alguma forma, netos adotivos. E ter esse carinho. Porque a doutrina cristã espírita, ela nos trouxe, foi isso. É a atenção para com o outro. Não só para quem está dentro da nossa família. Hoje nós temos aí as associações, que seja social, da cultura, na saúde, mas não é só naquele instante, é no dia a dia. Não é a gente dar aquele abraço só na hora de mostrar lá na internet. Porque quando a gente for lá para o outro lado, para o outro plano, o que é que vai ser avaliado? Que está aqui. Está aqui. Paciência. Como é que é a nossa paciência com aquele que já fez tudo, já foi pai, agora tem seus netos? E agora nós não vamos nem falar só do neto, vamos falar do próprio filho com o pai. Como é que está sendo a nossa paciência, o nosso amor? Porque eles tiveram o tempo conosco. E aí nós cobramos muito da vida, cobramos muito das pessoas, mas não olhamos para nós mesmos. Um minuto de silêncio, um minuto de atenção, de abraço. Mesmo que alguns não gostam de abraço, mas só de você prestar atenção. São repetitivos? Sim. Vamos falar algumas coisas 2, 3, 4 vezes? Sim. Mas e nós? Que vem aqui na casa, cada semana houve uma mensagem dos irmãos da casa, de fora, toma o seu passe, vê coisas maravilhosas na internet. Na hora de agir, como é que nós estamos agindo? Nos bastidores. E vou, assim, confessar uma coisa para vocês, irmãos. Cada vez que você tem um carinho real, sincero com uma pessoa, isso retorna de uma maneira tão boa para a gente. Com equilíbrio, com serenidade. Mas não é aquela serenidade só para a gente mostrar, ela é aqui. Por isso hoje nós que aqui estamos, e esses avózinhos que hoje estão aqui conosco também, a gente tem muito carinho, muito respeito. E aí a gente deixou aqui algumas referências, né? Porque o nosso tempo é curto, para que vocês possam cada um ler e poder interpretar, né? Esse livro, tem ele, irmã, a Ivone, ela podia até me xingar, falou, eu sou obrigada a saber todos os livros? Não, não, né?
Então são, mas a gente tem eles, né, como diz o Rildo, hoje eu leio tudo, tem tudo na internet, né? Eu ainda gosto disso, né? A gente ainda gosta disso, mas tem então na internet. Procurem pesquisar, ver, e vamos fazer, olha, vem aí agora o sábado, quem tem o seu avô, tem esse momento de carinho, quem não tem, faz uma oração, por menor que seja, porque o que vale não é o tamanho, a extensão da oração, é o que você fala daqui, com amor. E vocês vão perceber também que quando nós conversamos com Jesus com amor, tem vontade de chorar, e a gente chora, mas chora de emoção, porque sente a presença de Jesus. Eu sei que muitos aqui sentem isso. E é uma bênção a gente sentir a presença de Jesus. Por isso a gente queria deixar essa mensagem humilde hoje, porque na realidade, como a gente também está nessa posição de avó e muitas vezes nós pecamos com essa coisa de querer, nossa, minha filha poderia fazer assim, o meu poderia, não. Mas é lógico que a gente também não vai ficar calado o tempo todo. Existir, né, irmão, um respeito entre as duas partes. E quem ainda não é avó, vai se preparando. É muito bom. Você vê ali aquela continuação, você vê ali aquele olhinho para você, é muito bom. E aquele que porventura ainda fala, mas eu não tive essa presença de vô, avó, adota um. Não espere ser adotado. Tem tanta gente precisando de carinho e atenção. Porque muitas vezes, irmãos, ficamos tão envolvidos com os nossos problemas, com as nossas falhas, e não vimos que lá fora, que realmente o que é que o nosso Pai nos pediu? Amar o próximo. E o que é amar esse próximo? Essa atenção. Eu tenho certeza que nesse sábado vai vir algumas situações para alguns irmãos daqui, de falar, não, eu vou conversar. Nossa, mas nunca vi essa pessoa, não, mas tenha certeza, dá um sorriso, abaixa a cabeça no cumprimento, porque às vezes tem pessoas que vai ser o único cumprimento que ela vai receber naquele dia. Vocês já pensaram nisso? Tem idosos que é o único cumprimento que ela vai receber naquele dia, mas vai marcar para sempre. E só aquela energia de alegria que ela vai passar para você, você volta para casa mais reconfortado. Porque a energia do bem não é simplesmente só a gente orar e pedir, não. É doar que isso retorna para nós. Não é verdade? Eu pego você porque eu sei que você também passa isso, não, porque a gente sente isso. Então, cada um de vocês aqui, dos que tem o seu avô, que já não tem, vamos adotar. Eu quis trazer essa mensagem aqui porque a gente, durante a semana, a nossa profissão nos leva a vários lugares e há pessoas que realmente têm, assim, carências que nem o tempo vai conseguir, né, suprir. Mas se você puder dar uma atenção, não é ficar horas conversando, não, porque eu sei que todos nós temos os nossos compromissos. Mas um olhar de amor, de amigo, todos nós estamos precisando. E esses avôzinhos que hoje estão aqui, que vieram também para sentir, ver vocês aqui, que eles sejam, que eles voltem mais reconfortados. E unidos a gente colocar, né, aquele mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças a Deus. Mestre Jesus, agradecemos a sua presença em nossas vidas, agradecemos pelos irmãos trabalhadores que hoje estão aqui. Pedimos também, Senhor, que possa receber a energia dos irmãos que não puderam estar presentes. Pedimos, Senhor, a visita no lar de cada um de nossos irmãos aqui. Cada irmão que aqui está hoje, procurando conforto,
acolhimento, conhecimento, reconhecimento, possam levar um pouquinho dessa luz. Ilumina, Senhor amado, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos do bem. E quando porventura o pensamento atravessar, que a gente tenha força suficiente para eliminar. Abençoa, Senhor amado, as nossas famílias, os nossos amigos, e abençoa aqueles, Senhor, que se consideram nossos inimigos, que eles possam abrandar o coração, assim como nós. Tira, Senhor amado, qualquer coisa que seja de julgamento, porque muitas vezes ainda temos isso. Por mais que a gente possa procurar não errar, não falhar, ainda entramos nessa análise. E assim, Senhor, nos ajuda com a sua misericórdia, que esse final de semana, Senhor, seja realmente de fartura, de bondade, de carinho, de união. E que esses idosos e não idosos possam receber esse fluido nessa hora. E assim, Pai, nos leve em paz com a sua graça. Graças a Deus.